torcedor palmeirense, respira fundo porque a gente já chegando com aquela atualização que não deixa ninguém desligado do que está acontecendo no clube. A temporada pode até ter acabado para muita gente, mas para quem acompanha o Palmeiras de verdade, para quem vive cada bastidor e cada movimento desse elenco, a sensação é de que o calendário não para nunca. O final do ano está aí batendo na porta, período de festa, confraternização, descanso para alguns, mas para o torcedor alviverde a cabeça segue a mil, porque as decisões que começam a ser tomadas agora vão refletir diretamente no desempenho do time em 2026. E como sempre, a gente chega para deixar você por dentro de tudo, daquele jeito que parece bate-papo de arquibancada, mas com informação quente circulando o tempo todo. E não tem como iniciar essa conversa sem mencionar um ponto que já começou a agitar os bastidores do continente. Segundo a própria cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, existe a possibilidade bem concreta de o Brasil voltar a sediar a final da Libertadores de 2027. A presidente do Palmeiras, durante a cerimônia que entrega a taça e as medalhas, teria comentado que espera ver o clube em mais uma decisão na próxima temporada. E isso, claro, reacende aquela emoção gostosa que mexe com a memória de todo torcedor. Montevidéu, que será palco da final do ano que vem, traz lembranças especiais para o palmeirense. É só fechar o olho que muita gente já lembra de cenas inesquecíveis. Se de fato 2027 também vier para o território brasileiro, principalmente para estádios como Brasília ou Rio de Janeiro, a expectativa vai lá em cima de novo. A definição oficial deve sair nos próximos meses, junto com o anúncio dos grupos responsáveis pelos direitos de transmissão das competições sul-americanas entre 2027 e 2030. Enquanto isso, internamente o Palmeiras começa aquele processo de avaliação peça por peça do elenco. E esse momento sempre movimenta, porque é quando as dúvidas começam a surgir. Jogadores importantes em anos anteriores acabam entrando em debates pesados dentro do clube e entre os torcedores. Dois nomes que ganharam destaque nessa discussão foram Rafael Veiga e Murilo. Não é novidade para ninguém que eles já tiveram momentos extremamente relevantes vestindo a camisa alviverde, mas a temporada atual ficou muito abaixo do padrão que a torcida se acostumou a ver. Uma queda técnica que gerou comentários, desconfianças e até rumores de que talvez eles estivessem esperando uma negociação que acabou não acontecendo anteriormente. O empresário do Meia chegou a mencionar que havia sido prometida uma negociação na janela seguinte, mas quando ela se abriu, o Palmeiras optou por segurar o jogador. E aí começa a novela que só quem acompanha futebol entende. Será que a queda de rendimento veio de lesões? Será que foi desgaste emocional? Será que pesou a frustração por não ter sido negociado antes? O jogador comentou que vinha atuando com dores e sem condições físicas ideais por conta de uma pubalgia que atrapalhava bastante seus movimentos. E apesar disso tudo, a informação que circulou nas últimas horas é que, se chegar uma proposta consistente, o clube está disposto a negociar. É uma situação que mexe com o torcedor, porque mexe diretamente com a espinha dorsal do time dos últimos anos. E para completar, o Meia está suspenso da última rodada depois de receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral Piquerez também está fora após expulsão. Ou seja, o torcedor vai encerrar o campeonato sem ver alguns nomes conhecidos em campo. E aí a pergunta inevitável aparece. O que você faria no lugar da diretoria? Negociaria duas peças que já foram fundamentais.
mas que não viveram uma temporada inspirada? Ou acredita que eles podem se reencontrar e voltar a ser decisivos em 2026? Esse é o tipo de decisão que não tem resposta simples, porque envolve histórico, potencial, custo, comportamento e contexto interno. Falando em decisão, teve novidade importante nos bastidores da parceria entre Palmeiras e Puma. As conversas para o lançamento das novas linhas de uniforme, treino e viagem avançaram e já existe previsão de que tudo seja apresentado na primeira quinzena de fevereiro. E aí você já sabe, né? Quando chegam esses anúncios, o torcedor já sente o bolso balançar. Os valores dos produtos oficiais seguem sendo um desafio enorme para uma parte considerável da torcida. Muitas vezes, o torcedor está ali ralando para acompanhar o time no estádio, aproveitando jogos com ingresso em valor popular, e quando olha para as novas coleções, o impacto financeiro assusta. Não é fácil. Ainda mais quando as peças chegam com valores que ultrapassam facilmente a casa de 400, 600 ou até mais, dependendo da linha. Agasalhos, kits completos, peças de viagem, tudo isso chega com preço elevado. E quem acompanha o clube há mais tempo sabe que muitas vezes só consegue adquirir algo 1 ou 2 anos depois, quando aparecem boas promoções. Outra notícia que mexeu bastante com o ambiente interno foi a confirmação de que o Palmeiras garantiu a segunda colocação no Brasileirão, já que não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro. Isso significa um prêmio de quase 46 milhões de reais, valor que ajuda a compor o planejamento financeiro para o próximo ciclo. Do ponto de vista da diretoria, todas as metas estipuladas para o ano foram atingidas. Chegar na semifinal do Campeonato Paulista, avançar até as quartas de final na Copa do Brasil, repetir as quartas de final na Libertadores e encerrar o Campeonato Nacional no grupo dos 4 primeiros. Para eles, dentro desse pacote, a temporada foi satisfatória. A torcida, no entanto, fica com aquela sensação amarga de ver um ano inteiro encerrar sem levantar um troféu. Desde a chegada do treinador atual, essa ausência de títulos em 2025 pesa no sentimento geral. E para piorar o clima, surgiu mais uma polêmica. Um lateral do Sub-20 curtiu uma publicação criticando de forma dura o estilo de jogo da equipe. O texto dizia que o time se tornou previsível, dependente de cruzamentos e com dificuldade de construir jogadas pelo chão. Essa curtida acabou viralizando e deixou no ar a impressão de que o jovem pode não permanecer no elenco na próxima temporada. E essa polêmica envolvendo o garoto do Sub-20 acabou levantando uma discussão que já estava adormecida entre alguns torcedores, que é a forma como o time se comportou ao longo do ano. Porque, vamos ser sinceros, em vários jogos de maior pressão, o Palmeiras realmente apresentou aquela insistência irritante em bolas longas, recuos exagerados e cruzamentos sem sentido. Era como se a equipe tivesse esquecido como construir jogada, como triangular, como quebrar linhas. Isso incomodou o torcedor e incomodou até quem assiste futebol de forma neutra, porque dava para perceber quando o time estava refém de um plano de jogo engessado. Mas no duelo mais recente, a equipe mostrou que ainda tem capacidade de trabalhar a bola com inteligência, tocar curto, sair da pressão adversária com passes limpos e retomar aquele padrão mais fluido que marcou os melhores momentos do clube nos últimos anos. E isso é o que deixa o torcedor com aquele sentimento de dualidade. Porque ao mesmo tempo que muita coisa irritou durante a temporada, existe a convicção de que esse elenco tem capacidade de produzir muito mais. A frustração vem justamente da certeza de que o Palmeiras poderia ter ido além. Não faltou elenco,
não faltou estrutura, não faltou investimento. O que faltou mesmo foi consistência. Em alguns momentos parecia que a equipe tirava o pé. Em outros, parecia que faltava confiança. E em outros, dava para notar que o desgaste emocional bateu forte. Não é fácil para um time acostumado a erguer taças lidar com um ano inteiro sem conseguir comemorar um título sequer. Isso pesa na cabeça do atleta, pesa na comissão técnica, pesa na cultura vencedora do clube. E dentro dessas conversas sobre desempenho individual e coletivo, um ponto positivo que apareceu com força foi a consolidação do Carlos Miguel no gol. O gigante chegou de forma discreta na última janela, sem criar aquele alvoroço, mas aos poucos foi tomando conta da posição com segurança, calma e muita personalidade. Para uma função tão sensível, tão decisiva e tão cobrada no futebol brasileiro, encontrar um jogador que transmite confiança logo de cara é uma bênção para o planejamento de 2026. Ele assumiu a meta, fez grandes defesas, evitou problemas em momentos delicados e mostrou ter todos os atributos para ser uma peça fundamental no próximo ciclo. Pode não ter sido uma temporada cheia de conquistas, mas encontrar um goleiro que se encaixa bem pode significar muito em um futuro próximo. Falando em futuro, as expectativas para 2026 já começam a ser desenhadas muito antes da bola rolar. A diretoria sabe que a paciência do torcedor está curta e, por mais que as metas internas tenham sido atingidas, existe uma cobrança natural por futebol competitivo, envolvente e vencedor. A torcida do Palmeiras se acostumou com isso. Se acostumou a ver um time dominante, agressivo, maduro, que não treme em jogo grande. E quando a temporada foge desse padrão, a cobrança sobe. É natural. O torcedor não quer mais ver um time que só reage. Ele quer um Palmeiras que impõe ritmo, que faz o adversário correr atrás, que dita o jogo do início ao fim. O ano que passou mostrou falhas, mas também mostrou a base para reconstruir um modelo mais sólido. E dentro dessa reconstrução entra a discussão sobre mudanças estruturais no esquema tático. O treinador insistiu algumas vezes naquele modelo com 3 zagueiros, que raramente funcionou do jeito que precisava. Sem alas extremamente agressivos e com um meio-campo que oscilou bastante, a formação não deu a sustentação ofensiva esperada. Em muitos momentos, o time parecia preso em sua própria estrutura, sem linhas de criação e sem profundidade. Isso levou a muitos dos problemas que vimos durante o ano. E é por isso que a torcida pede, implora quase, para que esse esquema seja repensado. Não é questão de rejeitar modernidade. É questão de entender as características do elenco. E com as peças que o Palmeiras tem hoje, o modelo tradicional, aquele que prioriza a construção pelo chão, a compactação defensiva e a mobilidade ofensiva, tende a funcionar muito melhor. Enquanto essas discussões fervem entre torcedores, dirigentes e até dentro do elenco, o clima começa a mostrar sinais de renovação. Porque nada melhor do que uma pré-temporada para reorganizar a casa. Novos jogadores podem chegar, outros podem sair, e alguns podem reencontrar seu melhor futebol. A temporada é longa e 2026 promete ser ainda mais pesado, com calendário mais cheio, competições duras e desafios que vão exigir maturidade e profundidade de elenco. Por isso, cada detalhe precisa ser bem pensado. As ideias precisam ser claras, os jogadores precisam estar bem fisicamente e mentalmente, e o time precisa ter uma identidade forte. É isso que separa um ano bom de um ano extraordinário. Mas enquanto a bola não volta a rolar, o torcedor acompanha outras notícias importantes que começam a ganhar força. Uma delas é o planejamento financeiro para o próximo ciclo.
O clube vive um momento estável, com premiações, vendas e receitas que ajudam a manter a saúde econômica. E isso impacta diretamente na capacidade de buscar reforços. É sempre uma equação complicada. Você precisa contratar sem comprometer, investir sem arriscar demais, fortalecer o elenco sem perder a essência de revelar talentos. O torcedor quer grandes nomes, quer jogadores prontos, quer impacto imediato. Mas também sabe que o Palmeiras vive um dos momentos mais equilibrados financeiramente de sua história, porque soube ter paciência e evitar decisões precipitadas. Esse equilíbrio é o que permite ao clube olhar para o futuro sem desespero, mas com ambição. E é esse balanço entre responsabilidade e ousadia que vai definir o que veremos em 2026. O torcedor quer respostas, quer entender o que será feito com peças que oscilaram, quer saber se virão reforços de peso, quer ouvir que o time será competitivo em todas as frentes. E apesar de muitas decisões estarem em análise, é possível sentir no ambiente que existe uma vontade genuína de recolocar o Palmeiras no protagonismo do futebol sul-americano. Não basta competir, é preciso brigar por título. Não basta chegar perto, é preciso conquistar. Não basta se manter no topo financeiro, é preciso mostrar isso dentro de campo. E claro, toda essa reconstrução passa por mudar comportamentos dentro e fora das quatro linhas. A questão do jovem lateral curtindo uma crítica pesada ao treinador acende o alerta para algo que precisa ser bem conduzido. Não dá para ignorar o peso das redes sociais hoje em dia, principalmente para jogadores jovens que crescem expostos. O clube precisa tratar esse tipo de situação com seriedade, mas também com cuidado. Não é só punir, é orientar, porque o ambiente interno impacta diretamente no desempenho da equipe. E quando existe ruído, por menor que seja, isso acaba interferindo. A torcida também observa, analisa, opina e cada atitude vira assunto. Cabe ao clube blindar o elenco e garantir que tudo esteja alinhado para que nada atrapalhe o início da nova temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A entrevista caiu como uma faísca em palha seca e desde então o ambiente esportivo não fala de outra coisa. Em meio a um evento descontraído, Leila Pereira deixou escapar uma frase que acendeu a imaginação de torcedores e analistas. Estou correndo atrás do que ele me pediu para vir para o Palmeiras. A referência direta a Cristiano Ronaldo soou como um trovão no ar, daqueles que antecedem tempestades de especulação. Ninguém sabe exatamente o que motivou o comentário, mas o suficiente foi dito para que começasse o burburinho que agora domina conversas de bar, programas esportivos e grupos de mensagens. A presidente do clube é conhecida por seu estilo direto, mas também pela capacidade de manter negociações importantes em absoluto sigilo. Por isso, a fala inesperada gerou a sensação de que algo maior pode estar acontecendo nos bastidores. Seria apenas um trecho descontraído, uma brincadeira solta ao vento, ou uma pista involuntária de discussões reais. Não faltou quem interpretasse o tom como um deslize espontâneo, típico de quem sabe mais do que pode revelar naquele instante. Nos corredores internos da academia de futebol, garantem que não há nada concreto. Ainda assim, o clima é de atenção. Funcionários comentam que nos últimos dias observou-se um fluxo incomum de reuniões fechadas, telefonemas longos e movimentações que fugiram da rotina. Nada, claro, que aponte para uma negociação de tamanha magnitude, mas suficiente para alimentar suspeitas entre os mais atentos.
Do lado da torcida, o comentário virou combustível puro. Vídeos, montagens e teorias começaram a circular em ritmo acelerado. Há quem jure ter fontes garantindo que representantes do crack teriam participado de conversas preliminares. Outros minimizam, dizendo que tudo não passa de um trecho retirado de contexto e ampliado por quem deseja sonhar. A verdade, por enquanto, continua envolta em névoa. O rumor cresce porque encontra solo fértil. A ambição declarada da presidente, o tamanho do Palmeiras e a figura mítica que CR7 representa. Se o comentário de Leila foi apenas uma frase marota ou o indício de algo maior, ninguém sabe. Mas o fato é que, desde que foi pronunciado, o ar parece carregar uma pergunta silenciosa. E se? Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avanti palestra!